punctum caecum, est ad molestiam, manet qui conscientia pura est. Sabe, tem uma frase no material que a gente vai analisar hoje que, nossa, me pegou de um jeito. É mesmo? Qual? Ela diz o seguinte: nunca se comunicou tão pouco. Uau! É um paradoxo completo, né? Porque a gente vive, assim, afogada em vozes, em opiniões. Em feeds infinitos. Exato. E mesmo assim, a sensação é de um ruído que não para, sabe? De que nada de fato conecta. Uhum. E a proposta do nosso papo de hoje é justamente investigar isso. A ideia central da análise é: e se o problema não for o que a gente fala, mas a frequência em que a gente vibra quando fala? Sim. Vamos tentar entender juntos o que seria essa tal era da frequência. E eu acho ótimo a gente começar já deixando uma coisa bem clara. Por favor. Quando o material fala em frequência, a primeira imagem que vem é algo meio místico, né? Esotérico. Um papo meio good vibes, de coach. Exatamente. Mas a análise faz um esforço enorme para dizer: não é nada disso. A definição aqui é muito mais pé no chão. Frequência é o nosso estado interno. Estado interno. É o clima emocional que a gente carrega, sabe? Aquele tom invisível que vem antes de qualquer palavra. É quase como a trilha sonora de uma pessoa antes mesmo do diálogo começar. É uma ótima analogia. O texto usa uns exemplos muito bons para isso se tornar palpável. Pensa assim: você entra num lugar onde acabou de rolar uma briga. Nossa, sim. Ninguém precisa te contar, você sente no ar. O famoso ambiente pesado. Totalmente. Ou o contrário, né? Você entra numa sala onde as pessoas estão genuinamente felizes e aquilo de alguma forma te contagia. Sim, te eleva. Outro exemplo é quando você conhece alguém que, sei lá, em 5 minutos, sem um motivo claro, te deixa desconfortável. Pessoa não fez nada de errado, mas tem algo ali. Isso. O material tem um nome para isso que eu achei genial: vazamento emocional. Vazamento emocional. A gente está sempre transmitindo o nosso estado, querendo ou não. Que imagem forte. E a análise conecta esse vazamento diretamente com o caos que a gente vive hoje. A tese é que o nosso mundo não ficou barulhento por acidente. Não mesmo. Tem uma lógica por trás. Tem uma economia por trás. A frase exata é: o barulho virou modelo de negócio. A indignação virou moeda. O choque virou estratégia. E isso muda tudo. Muda as regras do jogo. A vitória no debate público deixou de ser de quem tinha o melhor argumento. E passou a ser de quem? De quem causa o maior impacto emocional. É só olhar o nosso feed em qualquer rede social. O que te faz parar de rolar a tela? Raramente é um texto calmo, ponderado. Jamais. O que prende a atenção é a tragédia, a fofoca, a treta da semana, a indignação com alguma coisa. Tudo é sempre apresentado como uma urgência, uma guerra que exige uma reação imediata. E as consequências disso são brutais. A análise aponta que nesse ambiente, olha só, pensar virou atraso, sentir virou fraqueza, silêncio virou suspeita. É pesado. É muito pesado. Se você não tem uma opinião forte e imediata sobre tudo, você é visto como, sei lá, desinformado ou até conivente. E se você para refletir, o bonde já passou. Já era. O que eu acho fascinante aqui é como isso redefine quem ganha a atenção. A gente chega numa conclusão que é bem contraintuitiva. Que seria? O texto diz assim: quem grita mais alto não é quem tem razão, é quem está mais desregulado. Nossa, peraí, repete isso. Quem grita mais alto não é quem tem razão, é quem está mais desregulado. Uau! Isso muda tudo. Porque a nossa tendência é associar a voz alta com convicção, né? Com autoridade. O fulano falou com firmeza. Exato. Mas por essa lógica, o grito é quase um sintoma. É um sintoma, um sinal de desequilíbrio, de instabilidade. Talvez até um pedido de ajuda disfarçado de ataque. É uma virada de chave completa. É exatamente essa a proposta. O convite é para a gente parar de analisar só o conteúdo da mensagem e começar a perceber a energia por trás dela. O como se fala. O como. A pessoa que precisa ofender, que precisa chocar, que opera nos extremos para ser ouvida,
Segundo essa perspectiva, ela está revelando muito mais sobre a própria desregulação interna do que sobre a validade do que ela defende. A forma anula o conteúdo. Tá, mas aí a gente cai na armadilha mais comum, que é culpar a tecnologia, certo? A culpa é do algoritmo. Sempre ele. A culpa é das redes sociais, só que o material que a gente está analisando chama isso de o mito confortável. É uma ótima definição. É uma desculpa que a gente adora porque tira a responsabilidade da gente. Claro, é muito mais fácil. Sem dúvida. Mas a análise aqui é bem direta. O algoritmo não é o vilão da história. Ele é um espelho. Um espelho. Nas palavras do texto, ele não cria nada, ele reflete. A função dele é assustadoramente simples. Ele percebe o que causa uma reação emocional forte na gente e nos dá mais daquilo. E o que causa reação forte? O texto é explícito. Medo funciona. Ódio funciona. Indignação funciona. O sentimento de pertencer a uma tribo e odiar a outra funciona, que é uma beleza. Peraí. Então quer dizer que se eu passo o dia consumindo conteúdo que me deixa indignada, irritada com política ou o que for, o sistema não entende que aquilo tá me fazendo mal? Não. Ele entende que eu gosto daquilo e me entrega mais. Exatamente. A lógica não é moral, é matemática. O algoritmo não sabe se o seu coração acelerou de alegria ou de raiva. Ele só mede o engajamento. Meu Deus. A análise resume isso de uma forma genial. O sistema basicamente pergunta: isso te desregula? Então toma mais. Que ciclo vicioso. É um ciclo que se alimenta da nossa própria reatividade. Ele pega uma tendência que já é humana, a de prestar atenção em perigos, em conflitos, e coloca isso numa escala global 24 horas por dia. Uau. Essa ideia do algoritmo como um espelho é brutal, porque tira completamente a nossa desculpa, né? Não dá mais para dizer, a culpa é da rede social. A gente perde essa muleta. A rede social está apenas nos servindo um banquete com os ingredientes que nós mesmos fornecemos. Isso nos força a olhar para nós. E aí que a gente encontra a parte mais dolorosa, talvez. O que a análise chama de o ponto cego da frequência. Que seria... A ideia de que a maioria de nós vive, sem perceber, vibrando exatamente naquilo que diz combater. Isso é muito comum, a gente vê toda hora. Me dá uns exemplos concretos. Com certeza. Pensa naquelas discussões online sobre saúde mental, bem-estar. Alguém faz um post lindo sobre a importância da calma, da empatia. Sim. Aí, nos comentários, essa mesma pessoa ataca brutalmente, com uma arrogância imensa, qualquer um que ouse discordar dela. A ideia que ela defende é de paz. Mas a frequência que ela emite é de guerra. Outro exemplo clássico. Alguém faz um discurso super inflamado contra o ódio, mas o tom, as palavras, a energia são de puro ódio contra quem essa pessoa considera odioso. É uma dissonância gigantesca. Muda o discurso, muda a bandeira, mas a frequência, o estado interno, continua o mesmo. Conflito, ataque, superioridade. E a análise argumenta que, se essa frequência não muda, nada muda de verdade. É só uma troca de fantasia no mesmo baile de máscaras. Exato. A estrutura de conflito permanece intacta. E é por isso que o texto chega a uma de suas frases mais poderosas. Qual? Porque não é a ideia que sustenta o mundo. É a frequência que sustenta as ideias. Nossa, isso é muito profundo. É muito. Significa que uma ideia nobre, como justiça, por exemplo, se ela for sustentada por uma frequência de vingança, de arrogância, de anulação do outro, ela se corrompe por dentro. A energia por trás da palavra... Exato. Se torna mais importante do que a palavra em si. O como se fala se torna mais determinante do que o que se fala. Certo. Se esse cenário de ruído, de desregulação é o padrão, se ele é um modelo de negócio, qual seria a alternativa? Porque parece um beco sem saída. Parece. A análise descreve um tipo de comportamento, uma postura que o sistema simplesmente não sabe lidar bem. É quase como um bug na Matrix do barulho. É um bug na Matrix do barulho, adorei. E as características dessa postura são, assim, o oposto de tudo que o sistema promove. Como, por exemplo? O texto descreve pessoas que não reagem por impulso, que recebem uma provocação e simplesmente a deixam passar. Não mordem a isca. Pessoas que não entram na guerra emocional. Exato. Que não entram na guerra emocional que lhes é proposta a todo instante. Que não sentem a necessidade de provar nada para ninguém. E o mais importante, não precisam gritar para existir.
Elas ocupam o espaço com presença, não com volume. Perfeito. É isso. Essa é a pergunta-chave. E a distinção é crucial. A análise não propõe omissão. Não propõe passividade. Certo. Ela propõe uma ação que parte de um lugar diferente. Você pode combater a desinformação com dados claros e uma postura calma. Você pode confrontar uma injustiça com firmeza, mas não se igualar à frequência do agressor. A questão não é não agir. Mas sim não reagir no mesmo tom. E é por isso que essa postura incomoda tanto. Nas palavras do texto, consciência não compete, ela desmonta. Consciência não compete. Ela desmonta. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que uma pessoa centrada, que não entra no jogo do quem grita mais, quebra a dinâmica do conflito. O conflito precisa de dois lados reativos para se sustentar, né? Quando um dos lados se recusa a operar na mesma frequência de ataque, a guerra emocional fica sem um dos exércitos. O jogo acaba. E essa atitude não tem valor de mercado no mundo do ruído. Nenhum. A calma não viraliza, a ponderação não lacra, o silêncio não vende. É por isso que o texto diz que quem sai do ruído vira ameaça. Porque a calma de um expõe a histeria do outro. Exato. O silêncio de um expõe o vazio no grito do outro. E tudo isso nos leva a uma conclusão um pouco assustadora. A era da frequência não é uma previsão, um conceito para o futuro. De jeito nenhum. O texto é categórico, ela já chegou. Os sintomas estão por toda parte. E não são sintomas abstratos, são coisas que a gente sente no corpo, no dia a dia. Análise lista alguns. Esse cansaço mental coletivo que todo mundo sente, mesmo sem ter feito esforço físico. A ansiedade generalizada que virou quase uma condição normal. A sensação constante de estar atrasada, de estar perdendo alguma coisa importante se ficar offline por 2 horas. E a enorme dificuldade que as pessoas têm de ficar em silêncio, sozinhas com os próprios pensamentos, sem um estímulo externo. É a grande ironia da nossa época. O material resume de uma forma perfeita. Nunca foi tanta informação, nunca foi tão pouca sabedoria. A gente se afoga em dados, mas a capacidade de transformar isso em entendimento, em paz de espírito, parece cada vez mais distante. É exaustivo, né? A gente sente isso no fim do dia. Essa sensação de ter corrido uma maratona mental sem sair do lugar. Totalmente. E qual é a saída, então? Se o caminho não é acumular mais informação. A sugestão era uma mudança de foco. O próximo passo da nossa evolução talvez não seja sobre adquirir mais conhecimento externo. A proposta do texto é: talvez o próximo passo não seja aprender mais, mas desaprender a vibrar no automático. Desaprender? Desaprender a reagir imediatamente, a se ofender com tudo, a entrar em toda a briga que aparece na nossa frente. É um processo de esvaziar, não de acumular. Então, amarrando tudo que a gente conversou, começamos tentando entender o que é essa tal de frequência e vimos que não é nada místico, mas sim nosso estado interno, nosso vazamento emocional. Depois, vimos como o barulho e a indignação viraram uma estratégia, um modelo de negócio que se alimenta da nossa desregulação. E aí desmontamos o mito confortável do algoritmo vilão, Entendendo que ele é muito mais um espelho que amplifica a nossa própria reatividade. o que nos levou ao ponto mais delicado, o ponto cego. Essa armadilha de combater algo usando exatamente a mesma energia de conflito daquilo que a gente critica. Exato. No fim, a mensagem que fica martelando é essa dualidade que você mencionou. Nunca foi tanta informação, nunca foi tão pouca sabedoria. Fica a impressão de que a tarefa da nossa época não é ter a opinião certa sobre tudo, mas sim cultivar a consciência sobre o nosso próprio estado interno, sobre a frequência que a gente está emitindo para o mundo. O que nos traz as perguntas finais que o texto deixa no ar. Elas não são para uma resposta rápida, sabe? São para a gente levar para casa e deixar ecoar. E a proposta é que a pergunta mais importante a se fazer hoje em dia não é mais quem está certo. Não. A pergunta é outra. É em que frequência se está vivendo? E quem se está sintonizando sem perceber? Porque no fim, não é o algoritmo que manda. Não é o sistema que controla tudo. É a vibração que se alimenta todos os dias.